Senhor meu Deus, queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, pela nossa família e por esse dia. Que o Senhor venha abençoar a vida desse ouvinte e que a tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações. Primeira Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, vai dizer assim: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-o e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor a Samuel: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, esta é uma passagem bastante conhecida, tanto para os leitores da Bíblia, quanto para aqueles que já ouviram sobre a história de Davi. Davi foi um grande rei de Israel. Na verdade, o maior rei de Israel, considerado pelos judeus até hoje. E para que nós possamos entender esta palavra, vamos contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui. Se vocês pegarem a sua Bíblia e lerem alguns capítulos anteriores a essa passagem de 1 Samuel 16, você verá que Deus rejeitou a Saul como rei. Por quê? Saul era o rei de Israel naquele momento. Porém, quando Deus manda Saul atacar e destruir os amalequitas e tudo o que havia lá, matar tanto os homens quanto os animais, as mulheres, tudo, Saul vai e desobedece a Deus. Saul não mata todos os homens, todos os exércitos inimigos, e principalmente Saul não mata os animais. Saul pega os animais para oferecer sacrifício a Deus, mas Deus não tinha pedido para Saul fazer aquilo. Deus pediu para destruir tudo. E daí nós já entendemos algumas coisas, que é muito melhor nós obedecermos a Deus do que fazer algo que Ele não nos pediu, a ponto de Ele nos rejeitar depois. Se Deus falou algo para mim, para você, vamos obedecer conforme aquilo que Ele disse, porque nós sabemos que Ele sabe o que é melhor, tanto para a nossa vida
quanto para a vida da nossa família. Então, por esse fato, Deus rejeita Saul e Deus já começa a preparar um novo rei para Israel. Então Deus fala para Samuel, que é o profeta, e fala: Samuel, vai até a casa de Jessé, que lá eu já escolhi uma outra pessoa para assumir o trono de Israel, para governar Israel, depois de Saul, porque eu não quero mais Saul governando o meu povo. E assim acontece. E Deus fala para Samuel que tinha alguém que ele já tinha escolhido que era segundo o coração dele, ou seja, alguém que teria sensibilidade em ouvir e obedecer à vontade de Deus. Porém, Deus não revela a Samuel qual era esse escolhido. Sabia que o escolhido estava na casa de Jessé, mas Samuel não sabia quem ele era ainda. Então Samuel chega à casa de Jessé e pede para que Jessé traga os seus filhos. E de repente começa a entrar Eliabe e Abinadab. E Samuel pensa: seria esse o rei de Israel? Por quê? Eles eram homens fortes, bonitos, de boa estatura. Provavelmente Samuel imaginou que seria muito parecido como Saul era, porque a Bíblia relata isso. Saul era um homem forte, de boa estatura, formoso, bonito. Mas Deus fala para Samuel: não, Samuel, não é esse. Você está olhando pela parte de fora, você está olhando para a aparência. Mas eu não olho para a aparência, eu olho para o que está no coração. E vai passando um, vai passando o outro. E passa todos os irmãos de Davi. E Deus já tinha falado: não é nenhum desses. Mas Deus sabia que tinha um rei escolhido naquela casa. Então Samuel pergunta: se os jovens? E Jessé fala para Samuel: não, ainda tem o menor. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel fala: manda chamá-lo. Interessante que mesmo Davi não estando nem na casa, nem na mesa, a unção, aquilo que Deus tinha preparado para ele, não foi derramado para outra pessoa. A unção de servir ao reino não tinha sido derramada para nenhum dos seus irmãos, porque Deus tinha escolhido a Davi. E mesmo Davi não estando na casa, não estando na mesa, a unção não foi derramada para outra pessoa. Ei, querido, entenda. O que Deus tem para você, fique tranquilo. Se você estiver trabalhando, se você estiver cumprindo seus afazeres, o que Deus for derramar na sua vida, Deus não vai derramar na outra pessoa. Deus não erra. Mesmo se Davi não estando na casa, Deus viu Davi no pasto cuidando das ovelhas. Então fique tranquilo. Ainda que a sua situação possa estar difícil no momento, Deus está te vendo. E que se Ele prometeu algo para a sua vida, ainda que você não esteja no lugar exato da unção, Ele vai mandar te chamar, porque Ele já te viu no meio do pasto. E quando Davi chegou, Deus fala a Samuel: é esse que é para derramar a unção, é esse que eu quero honrar. Então Davi chega. Davi é ungido perante o seu pai, perante os seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, tomou conta da vida de Davi. Porém, há algo muito importante que é o ponto principal dessa palavra de hoje. Davi foi ungido a rei. Davi foi ungido para servir o povo, para defender o povo, para um grande cargo, para uma grande nação. Porém, aquilo não aconteceu no outro dia, nem na outra semana, nem no outro mês, e muito menos no outro ano. Nós sabemos que essa promessa foi se cumprir mais de 10 anos depois. Querido, a palavra do Senhor é: independente se Deus te ungiu hoje, se Deus fez uma promessa para você hoje,
Tem coisas que Deus não pode já entregar para você amanhã porque você não está preparado. Davi foi ungido, ele era simplesmente um jovem. Não estava preparado, ainda apto para governar, para tomar decisões importantes na vida das pessoas, porque a unção que Deus derramou na vida de Davi não era simplesmente para abençoar a vida de Davi, mas Davi, através daquele cargo, através daquela função, através daquela unção que Deus tinha derramado na vida dele, depois de muitos anos, ele iria abençoar muitas vidas, muitas famílias. Por isso que ele é considerado até hoje o maior rei de Israel. Então entenda bem, se Deus te fez uma promessa, primeiro, ele vai te achar mesmo se você estiver no pasto. Segundo, a unção não vai ser derramada na vida de quem Deus não falou. Se Deus falou que é para você, fique tranquilo. Continue trabalhando, continue se esforçando, continue cuidando da sua família, que aquilo que ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. E o mais importante, você pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode te dar uma unção de rei, uma unção de serviço, mas tudo será para a honra e para a glória dele. Fique tranquilo, pode passar o tempo que for, mas se ele prometeu e se você estiver na posição